E o Rafael Globos comenta, né? Eduardo Bolsonaro abriu mão da mamata, que é ser deputado federal, com acesso a bilhões em emendas, verba sem fim, mordomia de monarca para lutar por um ideal. Suas ações em 3 meses tiveram mais resultado prático do que todo o Congresso conseguiu em 3 anos e meio. Brabo. Eu acho que até mais que isso, viu? Porque há muito tempo que as pessoas vêm tentando lutar por um pouco mais de liberdade e a coisa segue bem difícil. Aí o tempo passou um pouquinho. No meio da tarde, não depois do almoço, né? 1h30, a Folha publica uma longa entrevista escrita com Eduardo Bolsonaro. Vai colocar logo um título para chamar a atenção de todo mundo. Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por negociar com os Estados Unidos. É um desrespeito comigo. E aí eu não sei, a ver, assim, no contexto que Eduardo falou isso, se essa manchete é justa ou injusta. Justa, eu não vou falar isso, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. É justa ou injusta. No início tem um resumo da jornalista Júlia Chaib. Eduardo Bolsonaro afirma que o governador de São Paulo errou ao tentar negociar uma saída para as tarifas de 50% com a Embaixada dos Estados Unidos. É um desrespeito comigo, disse a Folha. Mas bem, qual o contexto que ele falou isso? Vamos ver na íntegra a fala do Eduardo. Qual foi a pergunta que foi feita? Nós já provamos que somos mais efetivos até que o próprio Itamaraty, o filho do presidente, lá nos Estados Unidos, queria buscar uma alternativa lateral. É desrespeito comigo, mas eu não estou buscando convencimento da população, estou buscando pressionar o ministro. E o que Eduardo quer falar com isso, né? Não estou buscando convencimento da população. Vamos chegar lá. Tá aí a entrevista do Eduardo, né? Eu acho que eu trouxe toda a entrevista, só tem um parágrafo dessa primeira pergunta que eu não coloquei, porque não falava nada muito especial. Ele está falando que o Trump pode tomar medidas ainda mais duras. Depois ele pergunta qual tipo de medida. Ele fala, sei lá, vai escalar para uma sanção, sair do sistema SWIFT. Mas a jornalista começa perguntando para Eduardo, Eduardo, procede que você vai abrir mão do mandato de deputado? E ele diz, ainda tenho assessores me dando alguns inputs, algumas ideias aqui, mas se for preciso, não consigo bater o martelo, porque se eu tiver uma alternativa, eu não vou perder. Mas o prazo termina no final de julho, se for necessário, eu não volto. E não vejo a possibilidade de eu voltar agora, porque se eu voltar, o ministro vai me prender. Mas muito provavelmente, né, eu vou abrir mão do meu mandato. Qual o seu desejo, Eduardo? Ele diz, o meu desejo seria ter um país normal, onde o deputado não fosse preso por falar ou por se relacionar com autoridades internacionais. O meu desejo é que um deputado de direita tenha o mesmo direito de um deputado de esquerda. Porque no passado, Boulos foi a Portugal. O Zanin, por exemplo, fez campanha do Lula livre em diversos tribunais internacionais. Já fizeram pedido de prisão de Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional e nunca deu em nada. Só que, ao que parece, querem tirar o Bolsonaro da corrida presidencial e a possibilidade de eu sucedê-lo também. Agora, seu desejo é permanecer como deputado? E Eduardo disse, rapaz, só para voltar. Assim, só para votar, né? Não, desculpa, só para voltar. Voltar nos assuntos. Olha o que Eduardo diz. Eduardo está cansado de dourar a pílula. Eu acho que Eduardo está cansado de não pisar em ovos. Sabe? Chegou no momento e falou, cara, tá difícil não dividir a direita. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. O Congresso aprovou uma lei inócua. E me causa estranheza, gente da direita, apoiar o projeto da lei de reciprocidade. Porque ainda dá a oportunidade de Lula dizer que está agindo em nome das instituições brasileiras, do povo brasileiro inteiro, porque foi um projeto aprovado com o apoio de muita gente da direita. Um projeto da iniciativa da Tereza Cristina. Não poupou nomes. A gente falou bastante sobre isso na época, né? Os envolvidos, parabéns aí, né? Parabéns ao que vocês fizeram. Vamos voltar para a entrevista do Eduardo. Eduardo, agora o senhor está sendo muito criticado, inclusive por alguns integrantes da própria direita, que não estão dando suporte a essas tarifas. O próprio Zema, por exemplo, veio a público dizer que as tarifas não são positivas. O Tarcísio... Aí o Eduardo diz, o Zema e o Tarcísio vieram falar isso depois de declarações iniciais muito mais firmes. Ambos, né, bateram no peito, eita, eu sou brabo. Aí depois deram uma afinada, né? Vieram falar isso provavelmente depois de conversas de telefone, né? Não tenho certeza, não tenho como provar, mas eu acho que eles tomaram alguma pressão, principalmente o Zema. O Supremo está correndo pelos bastidores para pressionar empresários brasileiros e políticos brasileiros a tentar jogar a culpa disso tudo. Só que o Trump foi muito claro. Ele está colocando as tarifas por causa de quê? Regulamentação de Big Techs. Eles mandaram um recado para os americanos de regulamentar a internet, independentemente daquilo que os americanos pudessem fazer em retaliação. Então agora segura a onda. Então agora é hora de ser homem, assumir a responsabilidade e entender que o que Trump está pedindo são ações do judiciário brasileiro. Regulamentação da internet, eleições limpas e transparentes e parar com a perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores. É por isso que eu tenho batido na tecla de que não é uma questão do Lula. Não, o Lula vai dobrar apostas, é tudo mais. E o que eu tenho falado? Deixa o Lula de lado. Esquece o Lula. Lula vai se acabar sozinho politicamente. Foca no ministro. Aí depois a jornalista sentiu, deve ter sentido, né, o clima da resposta do Eduardo. Aí resolveu explorar um pouquinho mais, né, sobre direita. Eduardo, de toda forma, com relação ao Zema e ao Tarcísio, essa foi a posição final deles. Neste domingo, o próprio Bolsonaro admitiu que as tarifas não seriam benéficas para o país, fazendo ali um apelo por recurso. O Bolsonaro fez um apelo, né, falou, pacifiquem o país, anistia e tudo tá resolvido. Então acho que essa que foi o posicionamento de Bolsonaro. Comentamos ontem. Então existe algum tipo de arrependimento nessa sua atitude? Ele diz, nenhum. O que não é benéfico para o país é continuar jogando velhinha na cadeia
é continuar ligando para o presidente do partido quando tem que votar a manutenção de prisões de Daniel Silveira. Para resolver o problema, tem que atuar na causa. A causa é institucional. Ou o Brasil se comporta como uma democracia, ou vai ser tarifa de 50% para mais. Eduardo, embora você diga que não é sobre o governo Lula, o governo está explorando isso amplamente. Tem gente falando de um efeito Mark Carney, né, que é o primeiro-ministro do Canadá, no Brasil, quer dizer que isso poderia favorecer o Lula e ser um tiro no pé para a direita. Como é que você responde a isso? E Edu fala que são comparações indevidas, porque no Brasil a eleição é em 2026. Existe uma situação que é diferente do Canadá, dessa crise institucional que a gente vive, de perseguição política, etc. Agora tudo tem um risco. Se for retirada da equação essa tarifa, o Brasil vai voltar até aquele caminho para a eleição sem a participação da oposição em 26. Vai ter apenas uma oposição permitida. Só vai ter direita permitida. Só isso. Só tem espaço para eles. E a questão do Canadá, realmente, né? A direita lá sofre o que a direita sofre no Brasil. Fora que lá o Trump falou, né? Que não anexar o Canadá. Então a situação é muito diferente. Aí, por falar que do jeito que as coisas estão indo, só vai ter uma oposição permitida, que é como se fosse, né, um braço do establishment. A jornalista vai e dobra a aposta. Eduardo, você está se referindo ao Tarcísio? E Eduardo disse, estou falando de qualquer um que o sistema deixasse elegível para o ano que vem.